Oi, amores! Então, nesse momento, nós vamos para a aula de língua portuguesa. Nós vamos dar continuidade, então, né? Porque nós já começamos com o tema Os Vizinhos Onde Estão, né? Nós já respondemos algumas atividades e agora nós vamos dar, então, continuidade a esse tema, tá certo? O texto está na página 41 e 42 e a nossa atividade da aula de hoje está na página 45 até a página 47. Na questão número 1 aí, o autor traz alguns pontos que são utilizados em algumas falas. Então, por exemplo, o cronista diz aqui que ele registra no cotidiano, acrescentando aqui e ali doses de humor, sensibilidade, ironia, crítica e poesia. O que seriam todas essas coisas? Por exemplo, o que seria o humor? O humor seria mais ou menos aí dizer que seria o nosso estado de espírito, né? Algumas pessoas dizem assim, fulano é mal-humorado, ou então fulano é bem-humorado. Às vezes é porque ele não tá muito legal naquele dia, ele é chamado de mal-humorado. Às vezes não tá muito, tá bem legal, e aí ele é chamado de uma pessoa bem-humorada. A sensibilidade seria aqui uma pessoa que ela tem uma percepção das coisas, ela consegue captar as coisas, ela consegue ser sensível, perceptível àquilo que está acontecendo, tá bom? E a ironia seria o quê? Seria dizer uma coisa querendo dizer outra, tá certo? E a crítica, o que seria? A crítica seria você fazer uma análise do trabalho de alguém, ou da fala de alguém, ou do discurso de alguém, de alguma coisa que foi feita por outra pessoa, ou até por você mesmo, e você faz uma análise bem assim minuciosa, né? Tratando então das questões que está sendo então mostradas nesse trabalho, tá certo? E a poesia seria o quê? A poesia seria a música, a poesia seria o poema, né? E a pintura e tantas outras coisas que a gente pode chamar então de poesia. Então, o autor aqui ele usa essas dosagens, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para fazer então identificar algumas características, né? Nessa fala. Olha só, prestem atenção. Na letra A, na letra B e na letra C, foi retirado do texto algumas frases e nessas frases o autor usa o humor, a sensibilidade, a ironia, a crítica e a poesia. Você vai ler cada frase dessa, né, cada citação dessa e vai dizer o que é que o autor usa. A dica que eu vou dar é, na letra A e na letra B, ele usa duas. Na letra A ele usa duas, na letra B ele usa duas, e na letra C ele usa uma. Então você vai dizer, por exemplo, lá na letra C, um exemplo. Quase sempre os vizinhos participavam desse bota fora, ajudando a carregar as tralhas dos que se mudavam. O que o autor está usando aqui? Será que ele está sendo bem-humorado? Será que ele está usando o humor aqui? Será que ele está usando a sensibilidade? Ou a ironia? Ou quem sabe a crítica? Ou a poesia? Então você vai fazer uma análise do que o autor está utilizando, né? Dentro do que ele foi citado aqui, que está em negrito, e vai colocar aqui a resposta, tá bom? A tia Lica já deu a dica de que cada uma aí, não é isso? Lá na questão número 2, ele faz uma pergunta, não é isso? Qual foi a situação cotidiana escolhida como tema para a crônica de Carino, não é isso? No J. Carino. O que foi que ele utilizou aí? O próprio texto, inclusive, o próprio tema do texto já sugere essa resposta, tá bom? Lá na questão número 3, também você vai fazer aí só marcar a alternativa correta, tá bom? Então, o autor usou o recurso da comparação durante toda a narrativa, não é isso? O que ele compara? O que ele faz a comparação aqui? Essa é muito fácil também, né, pessoal? Então, a gente vai lá. Página 46 e página 47, tá? Aqui na letra B, na página 46, você vai retirar do texto as perguntas que o cronista faz durante a narrativa que compara algumas citações no texto. Então você vai perceber lá no texto, você vai voltar lá e vai perceber que existem algumas perguntas. E você vai colocar aqui na letra B. Quais são essas perguntas? Facinho, não é essa? Moleza, tá certo? Lá na questão número 4, você vai ter que reler o trecho, né, da crônica, que é o que já está escrito aqui. Nesse caso, você nem precisa voltar ao texto. Esse trecho já está aqui, que diz assim: a vizinhança criava também verdadeiras famílias ampliadas. Aí aqui nós temos 3 perguntas baseadas nessa citação, tá certo? E você vai observar com cuidado cada pergunta e vai responder. Você também vai precisar muitas vezes voltar ao texto para entender a contextualização.
tá certo? Lá na questão número 5, pessoal, está relacionando, né? Tá fazendo aqui uma pergunta relacionada diretamente com o texto. Então, observe que a pergunta começa assim, de acordo com o texto, não é com o que você pensa que é, com o texto, tá certo? Pode-se estar distante de uma pessoa, mas absolutamente próxima do coração, né? Isso acontece muito comigo, né? A tia Lica já contou pra vocês que minha família mora longe, eles estão longe, mas eles estão sempre aqui dentro do meu coração, sempre. E eu acredito que com vocês também deve acontecer a mesma coisa com alguém, né? Mora longe, mas está perto de vocês, tá certo? E a pergunta aqui agora pra você. Você conhece alguém que está vivendo bem longe, mas que ao lembrar-se dela é como se vocês estivessem perto? Aí, olha só, aí você tem aqui duas questões para responder dentro desse questionamento. Crie um símbolo, né, que faça você lembrar dessa pessoa. O que faz você lembrar dessa pessoa, não é? Eu, se fosse criar aqui um símbolo, eu já tenho aqui em mente que eu criaria de de pessoas que são muito especiais para mim. Mas e você, qual é o símbolo que você criaria? Tá? E na letra B, que sentimentos aproximam vocês? Eu também já sei um monte de sentimento aqui que eu colocaria que me aproxima dessas pessoas, tá bom? O que será que você vai colocar? Amor, carinho, felicidade, alegria, saudade? Eita, saudade eu sinto muito. Meu pai do céu, eita. Vamos lá então, continuar? Então, na questão número 6 aí, quais são os sentimentos que aproximam você do seu vizinho? Você tem vizinho? Você tem contato com esses vizinhos? Ou você não tem contato? Então, olha ao seu redor, na sua vizinhança aí. O que aproxima você desse vizinho? Quais são os sentimentos, né? Que sentimentos são esses? Será que você tem por esse vizinho carinho por ele? Será que você tem zanga por esse vizinho? Será que esse vizinho fez alguma coisa que você não gostou? Gente, qual é o sentimento que você tem pelo seu vizinho? Olha só, hein? Isso é uma boa pergunta. E aí você vai colocar aqui do lado, né? Você vai desenhar algo que simbolize para você, né? O que você tem no dia a dia com esse seu vizinho, tá bom? Leia a pergunta direitinho, faça a reflexão e faça o desenhozinho aqui, tá bom? E, por fim, a última questão, que é a questão número 7, né? Que faz a seguinte questão aí, a seguinte pergunta. Você se sente próximo de algum vizinho? Você se sente próximo de algum vizinho? Tem algum vizinho bem chegado assim de você que você gosta de ir lá na casa da pessoa, tomar um copo com água bem geladinho, ou tomar um suco, ou brincar de bola, ou brincar de boneca? Tem essa pessoa que é o seu vizinho, que é assim, que você é assim com ele, bem legal, bem supimpa assim? Então, você vai fazer o quê? Que você vai descrever um momento entre você e o seu vizinho que revele um pouco da convivência que vocês têm aí no dia a dia, tá certo? Faça aí uma coisa que realmente é aquilo que você sente, é aquilo que você vem de dentro do seu coração, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a tarefa, tá bom? Se tiver alguma dúvida, assistam o vídeo novamente. Se mesmo assim não entenderam, pode perguntar para a tia Lica, que a tia Lica vai estar aqui esperando vocês, tá bom? Então, olha só, terminou a atividade, a tia Lica vai estar esperando para fazer a correção. E ó, eu espero que todo mundo consiga então fazer do jeito mais bonito, do jeito mais supimpa que puder, tá bom? Qualquer coisa a tia Lica vai estar aqui aguardando. Um cheiro, um beijo no cangote, a tia Lica ama do fundo do coração, tá bom? Tchau!